haverá 2 homens em pé do lado deles. E eles, o testemunho deles, como eu disse, tem o mesmo valor do testemunho do Messias, tem o mesmo valor do testemunho dos apóstolos, tem o mesmo valor do testemunho dos verdadeiros profetas. O mesmo valor. Porque o Pai, o Messias, os apóstolos, os profetas, os verdadeiros profetas, os 144 mil selados, as 2 testemunhas são um no Pai e no Messias. Um só. É uma somente. Um só testemunho. Não existe 2 testemunhos. Então, e os porcos, o que eles fazem? Não existe inferno. Criação da Igreja Católica, criação dos judeus, criação do Islã, cada um criou. Lógico, eles usaram isso para tocar o terror, para arrancar dinheiro das pessoas. Mas eles usaram uma verdade. Então, resumindo, quando acabar os 1335 dias, antes do milênio, ainda nessa geração, as 2 testemunhas, depois de serem mortas, ressuscitar e voltar na terra, eles vão pegar primeiro o falso profeta, a besta, e lançar no sol. Depois disso, os outros 500 milhões de anjos, menos, claro, a besta, o falso profeta, que já foram, e, é claro, Moisés. Esse não vai para o sol agora, ele vai por último. Esse sim vai só depois do milênio, depois que cair fogo na terra e consumir a todos. O que os hipócritas, esses porcos indomáveis não pensam, e me irritam isso, porque naquele dia o julgamento do Pai e do Messias vai precisar de uma testemunha falando isso. Testemunho verdadeiro. Assim como o Messias vai dar testemunho das pessoas que ele ensinou. Assim como os apóstolos vão dar testemunho das pessoas que ele ensinou. Os verdadeiros profetas vão dar testemunho das pessoas que ele ensinou. Então, porco, não se esqueça que nessas gerações, quem dá o testemunho de vocês, do sistema religioso, são 144 mil selados e as 2 testemunhas. O Pai confiou neles. O Pai não confia em qualquer pessoa. O Pai sabe o que está fazendo, Ele conhece. Conhece muito bem cada um. E Ele sabe em quem Ele entrega a palavra dEle e o pão verdadeiro dEle. Mas resumindo, o que os porcos não entendem é isso. Antes do milênio, antes, 1000 anos antes, a besta e o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com os outros 500 milhões de anjos, menos um, vão ser todos lançados no lago de fogo. Os seres humanos, presta atenção, os seres humanos, esses que morreram e não foram salvos, esses vão ressuscitar depois de um dia, depois do milênio, para o julgamento. Aí sim vai cair fogo do céu e vai consumir todos, e aí sim todos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre e vão pagar o dobro do mal que fizeram. Se viveram 50 anos na terra, vão pagar 100, depois de 100 anos chega a segunda morte, o sol, o próprio sol, ele vai consumir a pessoa durante esses anos. Se ela viveu 50, vai pagar 100. O sol vai consumir essa pessoa durante 100 anos. Depois dos 100 anos, o sol mesmo mata essa pessoa, consome e essa pessoa desaparece. Agora, os anjos caídos, que estão aqui mais de 7.000 anos, tocando o terror na terra, explorando, fazendo tudo que é de maldade na terra, esses vão ficar eternamente, porque eles vivem eternamente, então eles vão ficar lá eternamente. Mas o ser humano não. O ser humano vai pagar só o dobro. Viveu 20 anos, paga 40. Viveu 40, paga 80. Viveu 80, paga 160. É assim que funciona. Um pai justo e verdadeiro. Ele não quer que ninguém vá para lá, não. Ninguém. Tem 144 mil selados na terra ensinando a verdade hoje. E as 2 testemunhas, mas ninguém quer ouvir eles. Assim como vocês, porcos indomáveis e hipócritas, também não ouviram o Messias, né? Colocaram dúvida na época. Aquele povo que desconfiou do Messias, não acreditou no Messias, são vocês hoje, a mesma pessoa, vocês são descendentes deles. Porque vocês não sabem captar, não sabem ver a diferença entre o verdadeiro e o falso. Por mais que nem se o Messias viesse aqui nessa terra hoje, eu tenho certeza absoluta que vocês matariam ele de novo. Tanto é que o Messias e o Pai mandaram 2. E o que vocês vão fazer? A mesma coisa que vocês fizeram com o Messias. E ainda, melhor, vão trocar presente ainda, vão dar uma festa, vai ser uma maravilha. Mas esses 500 milhões de anjos caídos que hoje estão em corpos de seres humanos, estão no corpus eterno dele, eles vão ter uma surpresa agora. No próximo vídeo vocês vão ver o que vão acontecer com eles. Eles vão pagar esses 1335 dias, eles vão pagar tudo o que eles fizeram nessa terra durante 7.000 anos. Quase 7.000 anos. Eles vão pagar. E vão pagar bem caro.
Tudo que eles fizeram, eles vão começar a colher ainda aqui. Aí depois vão ser lançados no sol, lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre. Presta atenção, o sol foi feito bem grande, muitas vezes maior do que a terra. Por quê? Para caber todas as pessoas lá. Como eu vou dizer e repetir de novo. O ser humano não vai ficar eternamente no sol queimando. O Pai não é ruim. Ele avisou. Ele avisou. Todos os que ele mandou aqui apanharam. O filho dele, vocês viram o que aconteceu. O primeiro, o Messias, vocês viram o que aconteceu com ele. Vocês viram o que aconteceu com os apóstolos, com os verdadeiros profetas. Você acha que o Pai ia deixar isso barato? Além de ser pai, ele é justo. Você acha que ele ia ver os filhos dele sendo pregado no madeiro, sendo cuspido, e ia deixar isso barato? Se alguém, vocês que são humanos, se alguém bate no seu filho, vocês já vão lá defender? Imagina aqueles que mataram o Messias e fizeram o que fizeram com ele. E o que está escrito é pouco, fora o que eles fizeram com ele, que ele ficou 33 anos e 8 meses praticamente na terra. Ele foi perseguido dia a dia. E aí, hoje os porcos do mal dizem que não existe o inferno. Cada um é cada um, eu digo, cada um é cada um fala o que quer. Mas está escrito, as letras vão estar aqui. O lago de fogo e enxofre foi feito para o diabo, seus anjos e todos aqueles que fizerem parte dessa árvore. Árvore ruim, que não dá frutos bons. Vocês escolheram o caminho. Vocês podem escolher. Ou segue eles, ou segue o Messias. Agora, não pode ficar meio a meio. Quando você diz que o inferno não existe, que o lago de fogo, o inferno é a sepultura, a primeira morte, o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Quando você diz que não existe, você está dizendo que o Messias é mentiroso. E você, para mim, é um hipócrita. Para mim, quem diz que Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Moisés, Salomão, Davi e outros falsos profetas é profeta do Pai, sendo que o Messias avisou. O Messias, o primeiro filho, ele avisou. Ninguém viu o Pai. Ninguém falou com ele. E vocês vão contra ele? Contra o Messias? É porque vocês merecem mesmo. Eu digo, naquele dia, tem alguém que vai dar testemunho. Um vai acusar, que é Moisés. Ele é o acusador. Está escrito. Moisés é o acusador. E alguém vai dar o testemunho que vocês fizeram isso, sabendo da verdade, mesmo assim insistiram na mentira. Ensinaram a mentira para o povo e fez milhares de pessoas tropeçarem. Não existe o inferno? Tudo bem. Naquele dia, depois do milênio, claro, aqueles dois homens que estão em pé do lado do Pai e do Messias, eles mesmos vão apresentar para você, sua mulher, seus filhos, para sua família, o inferno. E com os braços deles mesmos, eles mesmos que ensinaram vocês e vocês não acreditaram, eles dois mesmos que vão lançar vocês lá em cima, no lago de fogo e enxofre, para vocês nunca mais ter dúvida disso. Para vocês nunca mais duvidar da palavra do Pai e do Messias. E os 144 mil selados que estão ensinando hoje, eles farão o mesmo. São eles que vão pegar aqueles que eles ensinaram e rejeitar a verdade deles, e eles que vão lançar lá em cima, no lago de fogo e enxofre, no sol, as pessoas que rejeitaram e duvidaram da palavra deles. Porque o Pai confia a palavra dele, o Messias confia a palavra dele em pessoas verdadeiras, não em pessoas falsas. E mesmo assim, até os dias de hoje, as pessoas na religião, aqui na internet, todo mundo ainda continua. Mesmo a gente falando para vocês que o diabo é Moisés, que Abraão, Isaac e Jacó falou com o diabo, isso foi tudo uma armadilha. Eles criaram as 12 tribos para perseguir os 12 apóstolos. E todas as gerações dos apóstolos que eles foram ensinando para perseguir e matar. Mas vocês não acreditam, vocês preferem a mentira. Então, naquele dia, como os hipócritas, os porcos, não entendem o que eu falo, parece que são... Como diz, o Pai disse que é cego mesmo, cego guiando cego. Eles dizem que não existe lago de fogo e enxofre. Eu digo para vocês, que duvidam da minha palavra, se arrependam. Porque naquele dia, depois do milênio, porque eu digo para vocês, quem apoia Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Davi, os falsos profetas, e diz, muda a palavra do Messias, o Messias diz que o lago de fogo e enxofre vai ser feito para os diabos e seus anjos, e lá eles vão chorar e ranger os dentes, junto com todos aqueles que seguirem ele. Se você diz que o Messias é mentiroso, digo para você, você não é digno
de entrar no reino do céu. Todo aquele que apoia, que acredita em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias e todos esses falsos profetas, assassinos, vieram roubar, matar e destruir, não é digno de entrar no reino do céu.